Agora para o senhor representante do Comitê de Solidariedade à Palestina, o Caio Porto. Primeiramente, queria deixar meus cumprimentos ao deputado Ricardo Vale, em nome de quem eu saúdo a casa que hoje nos recebe. Muito obrigado, deputado. Meu nome é Caio, eu sou pesquisador de doutorado aqui na Universidade de Brasília. Primeiramente, eu queria expressar minha solidariedade ao povo palestino, que é alvo de inúmeras injustiças. Essa é a verdade, gente, simples e direta, certo? Como pesquisador, quanto mais eu estudo a história do povo palestino, mais simples e mais direta essa verdade se mostra. O problema na Palestina, como o companheiro Antônio disse, não começou semana passada, não começou mês passado, certo? A data que a gente celebra hoje é prova disso. Ela relembra o 29 de novembro de 1947, quando as Nações Unidas fizeram a partição da Palestina. Na ocasião, potências coloniais decidiram dar a outros uma terra que não era deles, sem consultar o povo que vivia ali há milênios. Que direito eles tinham de dar o que não era deles, né? Pois é. Creio que, entre tantas violências, às vezes se perde de vista que os palestinos são gente. Os palestinos são gente. Em Gaza, hoje, há seres humanos sofrendo dores que vocês não imaginam, que eu não imagino. Como houve em Deir Yassin, Ahmad, como houve em Sabra e Shatila. A realidade na Palestina é e tem sido de profunda injustiça. Por isso, órgãos como a Human Rights Watch, a Anistia Internacional, Al-Haq e B'Tselem classificam Israel como um regime de apartheid contra os palestinos. Certo? Hoje vou falar disso, é o que me cabe como pesquisador. Vou falar de alguns fatos relatados por essas instituições, fatos que vêm ocorrendo há décadas, fatos que não derivam de opiniões minhas ou do comitê, mas de investigações criteriosas e independentes. Deixo a audiência desta casa julgar se é justo que todo um povo passe por essas injustiças só por ser palestino. A ida dos colonos à Palestina começa no fim do século XIX. Em 1948, pelo menos, no mínimo, 70% da população era palestina, detendo 90% das terras privadas. Em 48, com massacres e terror, tá? Pesquise aí o que aconteceu com Folke Bernadotte, tá? Com massacres e terror, os colonos expulsaram 750 mil palestinos de suas casas. Em 67, Israel ocupou militarmente Gaza, Cisjordânia e Jerusalém Oriental. Ocupação ilegal que dura até hoje. O Estatuto de Roma, do qual o Brasil é signatário, define apartheid como a prática de crimes contra a humanidade, abre aspas, no contexto de um regime institucionalizado de opressão e domínio sistemático de um grupo racial sobre um ou outros grupos nacionais e com a intenção de manter esse regime. A Anistia Internacional afirma que a discriminação étnica e religiosa contra todos os palestinos, do Rio Jordão ao Mar Mediterrâneo, está expressa nas leis e nas práticas do regime israelense. Vamos falar primeiro de Gaza, que está em voga, né? Que vive hoje o mais longo cerco da história contemporânea. Em Gaza, menos de 5% da água é potável. Isso antes da guerra, tá, gente? Antes do massacre. Israel controla o acesso de Gaza a bens, água, comida e energia. Cercada, Gaza depende de agricultura e de pesca. Israel bloqueia o acesso a cerca de 35% das áreas cultiváveis de Gaza. Gaza é minúsculo, gente, isso aí. E 85% das áreas de pesca. A ocupação ainda lança herbicidas, veneno para matar as plantações de Gaza. Mas a situação não é melhor na Cisjordânia. Milhares de oliveiras, que são importante fonte de renda, que levam anos, às vezes décadas, para dar frutos, são cotidianamente derrubadas por Israel. Aos palestinos é proibido furar poços, armazenar água da chuva. Controlando o acesso à água e às terras mais férteis, Israel destrói poços e cisternas para que palestinos sigam dependentes do fornecimento israelense, que pode ser cortado sempre que Israel decidir, como decidiu agora. Na Cisjordânia, menos de 40% do território é controlado por palestinos, que vivem em cidades cercadas por muros e centenas de checkpoints, que dificultam o deslocamento. Distâncias curtas demoram horas para palestinos, obrigados a usar estradas separadas. Inclusive, apartheid do africano significa separação. Obrigados a usar estradas separadas das exclusivas para judeus.
O regime pode designar que uma rua dentro de uma cidade palestina é de uso exclusivo de judeus. Então, como ocorre em Hebrom, por exemplo, os moradores ficam proibidos de entrar e sair de suas próprias casas. Israel pode designar qualquer território palestino como área de interesse militar, tomando-o para si. Depois de tomada a terra, sempre a mais fértil, como o Vale do Rio Jordão, Israel acede para a construção de assentamentos ilegais. Já são mais de 700 mil colonos ilegais israelenses ocupando a terra da Cisjordânia. Construir na Cisjordânia depende de autorizações sempre negadas a palestinos, embora demolir qualquer estrutura palestina seja muito fácil. A violência de colonos contra palestinos ocorre cotidiana e impunemente. Qualquer colono, com sua arma na mão, tem poder de vida e de morte sobre os palestinos. Até às vezes, documentos de palestinos não podem ser emitidos se Israel não autoriza. Impostos, doações, recursos que seriam essenciais numa situação como essa de hoje, são retidos, tomados por Israel e repassados só a depender do humor da ocupação do dia. Existem 4 regimes legais para palestinos, todos abaixo do status superior, separado do judeu israelense. São eles o dos palestinos cidadãos de Israel, cidadãos de segunda classe que podem ter a cidadania revogada caso opinem contra o regime. Imaginem vocês. O da Cisjordânia, com circulação limitada no território sem direito a voto que os ocupantes ilegais da terra têm. O de Gaza, que tem acesso bloqueado a qualquer área sob controle israelense, vivem sob cerco e podem ter seus documentos revogados caso saiam de Gaza por muito tempo. E o de Jerusalém Oriental, o mais precário de todos. Lá, palestinos não têm documentos além de uma permissão especial, entre aspas, de residência em Jerusalém, que pode ser revogada se eles saírem da cidade, mesmo que por pouco tempo. Os palestinos nos territórios ocupados estão sujeitos a um regime penal separado, apartheid, separado. Sujeitos a tribunais militares, os palestinos são condenados em apenas 99,7% dos casos. Imaginem vocês. E isso quando tem a sorte de ser condenados, tá? Porque Israel criou uma aberração chamada detenção administrativa, na qual os palestinos, inclusive crianças, você que está aí assistindo a gente, procure Ahmad Manasra, tá? Inclusive crianças podem ser detidos por anos, sem acusação, julgamento ou prazo de soltura. A detenção dura 3 meses e pode ser renovada indefinidamente. Pode durar quanto quiser, anos a fio. Vejam, a questão da Palestina não é religiosa, é uma questão territorial. Como afirma Ilan Pappé, a prática de Israel é e sempre foi a de anexar a terra palestina, retirando a população que ali vive. Para esse fim, usam diversas táticas de expulsão, seja através de processos judiciais forjados, seja tornando a vida dos palestinos impossível. Alguns dizem que esse assunto não interessa aos brasileiros ou que ele é muito complexo. Sabe? Muito complexo. Eu discordo. O apartheid é um crime contra a humanidade. Contra todos nós. Certo? Qual a dificuldade de entender que apartheid é errado? Para concluir, a luta dos palestinos é uma luta por justiça. Todos que têm a justiça como um valor devem se indignar com essa situação. Palestinos são seres humanos. Palestinos são seres humanos. Nós devemos ser sensíveis à dor dessas pessoas, que já nascem condenadas apenas por serem palestinas. Entendam, é possível haver paz e justiça na Palestina, mas para isso ocorrer, é preciso vontade de pôr fim aos crimes e à injustiça. Os governantes desse mundo devem isso não só aos palestinos, mas a toda a humanidade. Obrigado. Obrigado, Caio.